Nós estamos vivendo uma época em que estamos clamando por homens íntegros, por políticos que estejam acima da média, por políticos que façam o que deve ser feito em favor do povo. Homens que sejam íntegros, honestos, homens que sejam verdadeiramente comprometidos com Deus e com o povo e com o bem-estar do povo. Mas quando a gente olha para a história, sempre que homens assim apareceram, infelizmente eles foram perseguidos. A gente procura homens honestos, mas quando homens honestos surgem, eles são perseguidos. Quando se levantam homens para defender o povo, para defender a verdade, para ficar do lado realmente do certo, eles são perseguidos. Perseguidos por causa da sua integridade. A grande dificuldade é que a gente já se acostumou na mediocridade, e quando aparece alguém que se destaca por ser honesto, o que acontece? Chamam-se a televisão para mostrar que um cara achou uma carteira e entregou o dinheiro que estava dentro. Esses dias vocês devem ter acompanhado, que foi o maior sucesso. Gente, isso deveria ser o lógico. Chamaram a televisão porque um homem, um cidadão, encontrou uma carteira na saída do banco, olhou o documento, tinha o dono, ele foi lá na casa devolver. Um absurdo. Chamaram a televisão para mostrar algo que é e deveria ser tão normal. A grande questão é, será que eu e você realmente queremos viver ao lado de pessoas que são íntegras e que vivam realmente a palavra de Deus, que vivam a verdade? Ou nós também faríamos o mesmo que fizeram com Jesus, fizeram com José e também fizeram com o profeta Daniel? Será que nós também seríamos reconhecidos como parceiro desses homens que vivem a justiça? Ou a gente arrumaria um jeito de calar ele, porque ele acusaria com a sua conduta honesta a nossa falta de honestidade, falta de integridade? Como seria se um Daniel vivesse entre nós? Nós vamos ver que CPI já é antigo, não foi inventado agora. Fizeram uma CPI para tentar achar algo num homem que não tinha nada a temer. Vamos ler Daniel capítulo 6, e a gente vai ver um homem íntegro e próspero, guardado pela graça de Deus. Diz assim a palavra de Deus: Dario achou por bem nomear 120 sátrapas para governar em todo o reino, e colocou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a ele para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades, que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto nem negligente. Finalmente, esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. E assim, os supervisores e os sátrapas, de comum acordo, foram falar com o rei. Ó rei Dario, vive para sempre. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e os governadores concordam em que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja atirado na cova dos leões. Agora, ó rei, emite o decreto e assina-o para que não seja alterado
conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E o rei Dario assinou o decreto. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Então aqueles homens foram investigar e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus. E foram logo falar com o rei acerca do decreto real. Tu não publicaste um decreto ordenando que nesses 30 dias todo aquele que fizer algum pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem, exceto a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões? O rei respondeu: o decreto está em vigor conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Então disseram ao rei: Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvidos, ó rei, nem ao decreto que assinaste. Ele continua orando 3 vezes ao dia. Quando o rei ouviu isso, ficou contrariado e decidiu salvar Daniel. Até o pôr do sol fez o possível para livrá-lo. Mas os homens lhe disseram: lembra-te, ó rei, de que, segundo a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto ou édito do rei pode ser modificado. Então o rei deu ordem, e eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel: que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Taparam a cova com uma pedra, e o rei a selou com o seu anel-selo e com os anéis dos seus nobres, para que a decisão sobre Daniel não se modificasse. Tendo voltado para o palácio, o rei passou a noite sem comer e não aceitou nenhum divertimento em sua presença. Além disso, não conseguiu dormir. Logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz que revelava aflição. Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. O rei muito se alegrou e ordenou que tirassem Daniel da cova. Quando o tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. E por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel foram atirados na cova dos leões, junto com as suas mulheres e os seus filhos. E antes de chegarem ao fundo, os leões os atacaram e despedaçaram todos os seus ossos. Então o rei Dario escreveu aos homens de todas as nações, povos, línguas de toda a terra: paz e prosperidade. Estou editando um decreto para que em todos os domínios do império dos homens temam e reverenciam o Deus de Daniel. Pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Assim, Daniel prosperou durante os reinados de Dario e de Ciro o Persa. Oremos. Santo Deus, nós, em nome do Senhor Jesus, pedimos que o Senhor nos abençoe agora. Ajuda-nos a tirarmos lições preciosas desse texto. E ajuda-nos a aplicá-la em nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Podemos assentar. Eu creio que a gente poderia olhar para esse texto pensando em Daniel, um homem íntegro e próspero, guardado pela graça de Deus. E uma mensagem central poderia ser: a graça de Deus guarda os servos íntegros, não apenas da cova dos leões, mas ainda dentro dela. A grande dificuldade é que a gente acredita que quando Deus
Ele está conosco, que nos abençoa, Ele deve nos livrar de todos os problemas e de todas as dificuldades. Hoje se acredita que os crentes não devem passar por tribulações. Eles são livres de todos os seus problemas. Mas a gente vê que isso não é verdade. Domingo passado vocês viram aí testemunhos, viram o Ediel testemunhando do problema que ele teve, do livramento que Deus deu. Mas é interessante, Deus permitiu que ele tivesse um câncer e o curou de maneira extraordinária. Ele foi realmente curado, mas ele passou por toda a tensão, por toda a expectativa de que se ia ou não amputar a perna, se era maligno, se era benigno, se ia ter tratamento ou não, se ia ter quimioterapia ou não. Ele passou por todo esse processo e ele saiu fortalecido dessa situação. A gente viu que aquela situação contribuiu para a glória de Deus. E a gente está diante de uma outra situação incrível, uma das histórias mais extraordinárias da Escritura e uma das mais conhecidas em todo o lugar. Mas às vezes a gente só tira lições do finalzinho, de quando Deus livra Daniel da cova dos leões. Mas a gente tem muito que aprender também, não só com o livramento, mas com a postura de Daniel durante toda a sua vida. E alguns pontos a gente pode destacar. Primeiro é a integridade de um servo de Deus na vida pública. Nós encontramos nesse capítulo o que muito de nós cristãos achamos incompatível. Por exemplo, nós acreditamos que não é compatível um homem de Deus envolvido com a política. E a gente vê que a Bíblia apresenta alguns homens de Deus envolvidos, sim, com a política de grandes nações. A gente teve José, governador de todo o Egito. A gente teve Neemias ali junto do rei Xerxes. E aqui a gente vê Daniel e vê também os seus amigos ajudando a governar o Império Medo-Persa. A dificuldade não é se crente pode ou não se envolver com a política. Política é uma coisa boa. Política nada mais é do que a arte ou a ciência de organização, de dar direção e administrar as coisas. Nações ou estados, multinacionais, tudo tem política. Igreja também tem política. A grande dificuldade não é a política. Política é a arte de administrar. A dificuldade é o coração dos políticos, que são corruptos. Pessoas que estão para administrar em favor do povo e administram em favor de si mesmo e de suas famílias. Pessoas que ganham e recebem dinheiro para fazer coisas que não deveriam fazer através da política. Por isso que hoje muitos têm nojo da política. Mas a política é algo maravilhoso. O que não presta são os políticos. O que não presta é a politicagem. Usar a política em benefício próprio. Mas aqui a gente vê um homem de Deus à frente de uma nação, dirigindo do lado de um rei poderoso, e o texto mostra que ele se destacou muito por suas qualidades excelentes. Um homem de Deus que permaneceu íntegro quando foi vendido, quando foi entregue, quando foi preso, ali que ele não quis comer a comida do rei, ele permaneceu íntegro. E agora a gente vê, quando ele diante do rei, ele tinha um sonho, ele podia revelar e poderia ser morto, porque a interpretação do sonho era negativa, mas ele foi fiel a Deus e realmente entregou a interpretação correta para o rei Nabucodonosor. Quando ele esteve diante de Nabucodonosor e ele disse, você será tirado do reino por causa do seu orgulho, ele foi íntegro entregar a mensagem a ele. E agora a gente vê Daniel agindo de tal maneira que ele foi reconhecido pelo rei Dario como um homem honesto, um homem bom, um homem que valia a pena tê-lo do seu lado. A ponto de os outros supervisores, lembra que o rei colocou 120 supervisores nas suas províncias para governar, a fim de que ele não tivesse prejuízo. E Daniel se destacou tanto que ele foi colocado entre os 3 que supervisionavam os outros 120. Mas ele se destacou tanto ainda que o rei pensava em colocá-lo sobre toda a nação.
Um homem honesto e um homem que se destacou por sua integridade. O texto diz que nele havia um espírito excelente, porque era o Espírito de Deus que estava sobre ele. E desde o começo, sempre que Daniel foi requisitado, os reis reconheciam: sobre você está o Espírito dos deuses, porque eles não conheciam, não sabiam que era o Espírito Santo de Deus que estava sobre Daniel e chamava o Espírito dos deuses. Mas o Espírito Santo de Deus estava sobre Daniel. E o texto também afirma que ele foi honesto. O verso 4 fala assim: não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel. Não era desonesto nem negligente. Ele tinha uma honestidade impecável. Ele era sem culpa, livre de acusações. E ele também era diligente, ou seja, ele era cuidadoso, ele era zeloso. Aquilo que estava na mão dele para fazer, ele fazia com todas as forças. E tem uma marca: independente se o rei estivesse ou não vendo. Por quê? Porque os outros 120 estavam roubando, estavam trazendo prejuízo ao rei. E a honestidade dele incomodava os outros. E aí eu digo, quando chega uma pessoa que está acima da média e que quer viver mais próximo de Deus, essa pessoa nos incomoda. Essa pessoa nos incomoda. Por quê? Porque não que ela nos acusa, mas a vida dela reflete que nós não estamos vivendo o que deveríamos viver. E foi assim com Daniel. A honestidade dele incomodou. Ele não fazia mal para os outros 120. Ele apenas vivia a vida tranquila dele. Quem assistiu o filme Lutero percebe que quando ele foi mandado para Roma para estudar, e ele está lá esfregando o chão, chega lá um dos bispos, não sei como é que chamava o homem supervisor lá, e fala para ele: Lutero, não faça assim, porque você não dá chance para os outros. Quando ele esfregava o chão, mas ele esfregava tão bem, mas ele era tão dedicado, que a parte que ele esfregava ficava muito melhor do que a parte que os outros esfregavam. Então, ao invés de o supervisor pedir para os outros esfregarem melhor, como Lutero esfregava, pediu para Lutero dar uma maneirada. Maneira aí, porque senão você vai entregar os outros. A gente costuma nivelar por baixo. Ao invés de ajudar os outros a subirem o nível, a gente se contenta em estar na média. E Daniel incomodava. Não porque fazia coisa errada, pelo contrário, porque ele fazia o certo. Assim como Jesus incomodava as autoridades da sua época, porque ele falava com autoridade. Ele falava e vivia o que falava. Tudo que nós precisamos hoje em nossa administração pública são homens como o profeta Daniel, que seja a voz de Deus nas tribunas desse país. Daniel era um homem íntegro, alguém de conduta reta, uma pessoa de honra, de ética, educada, briosa, cuja natureza de ação nos dá uma imagem de inocência, pureza ou castidade, justo, perfeito e puro de alma e de espírito. E essa mesma integridade que tanto procuramos em nossos dias foi que levou Daniel a um processo de fritura. Sua conduta irrepreensível levou o rei Dario a exaltá-lo, mas os seus amigos a quererem fuzilá-lo. Queriam acabar com ele. Portanto, a gente precisa de servos com integridade na vida pública. Mas a gente vê também que Daniel era um servo de Deus, mas ele era íntegro também na vida espiritual. É interessante o verso 5, quando diz assim, finalmente, esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. Eles fizeram uma CPI, investigaram tudo, não tinham nada para falar contra Daniel. Igual o PT, não acontece nada. Nada, ninguém sabe nada, ninguém consegue achar nada. Não acharam nada na vida de Daniel. Aí eles falaram:
a única forma da gente pegar esse Daniel é se a gente fizer algo relacionado com a lei do Deus dele. Então, Daniel, além de ser fiel na administração pública, ele tinha uma vida espiritual exemplar, porque as pessoas, os seus amigos, os seus companheiros, sabiam quem Daniel era em relação a Deus. Sabiam que ele orava 3 vezes por dia, constantemente, regularmente. E por isso, a única forma de eles conseguirem tramar algo contra Daniel foi o quê? Montando uma lei. Imagina vocês, imagina a cabeça do rei também. Eles combinaram, chegaram diante do rei e falaram: ó, rei, vive para sempre. Todos nós aqui no seu reino, os seus governadores, os seus líderes, os seus homens de confiança, nós entendemos que o Senhor deve fazer um decreto que nos próximos 30 dias, todo homem só pode orar a você, a ninguém mais, a nenhum outro Deus, e fazer petição a nenhum outro homem, única e exclusivamente a você. Imagina a cabeça desse rei: ah, legal, e assinar o decreto. É que o orgulho, a vaidade era tanta, porque ele nem pensou. Imagina a nação inteira fazendo pedidos a ele. Imagina. E será que ele teria condições de atender a todo mundo? Mas no seu orgulho, ele fez o decreto e assinou o decreto. É interessante que na Babilônia, quem era mais poderoso? A lei ou o rei? Não, na Babilônia, o rei. O rei falou, acabou. Ele podia passar, ele estabelecia uma lei e ele passava por cima da lei. Agora, na Média e Pérsia, a lei é maior que o rei. Ele fez uma lei, um decreto, assinou, agora ele não poderia mais mudar. E os amigos, ou melhor, os inimigos de Daniel sabiam disso. Por isso falou: rei, faz e assina. Ele fez, assinou, e quando Daniel ficou sabendo, o que ele fez? O que ele sempre fazia. Continuou orando 3 vezes ao dia. Ele foi lá no seu quarto, tinha uma janela que era voltada para Jerusalém. 3 vezes ao dia ele se voltava para Jerusalém agradecendo ao Senhor. E quando ele ficou sabendo do decreto, ele poderia falar: 30 dias passa rapidinho, né? 30 dias sem orar, o que é isso? Não é nada. Eu oro tanto, já estou orando há tanto tempo, ficar 30 dias sem orar não vai ter problema algum. Ele poderia ficar sem orar. Ou ele poderia fechar a janela, para que ninguém visse. Poderia se esconder, ir lá para uma cova dos leões e orar quietinho, escondidinho, ninguém ia saber. Mas ele não tinha nada para esconder. Aquilo que ele sempre fez no relacionamento com Deus, ele continuou fazendo. 3 vezes ao dia ele ajoelhava e orava. E quando os inimigos que estavam tramando contra a vida dele foram investigá-lo, acharam ele fazendo o quê? Orando e pedindo ajuda a quem? A Deus. Aí que está a nossa grande dificuldade. Nós pedimos ajuda a quem quando estamos enfrentando o perigo de ir para a cova dos leões? Às vezes nós usamos as nossas próprias artimanhas. E é interessante, vocês notaram o silêncio de Daniel? Ele não gritou, ele não esbravejou, ele não se justificou. Você vê, durante todo esse período aí, do verso 5 ao 12, você não vê ele fazendo nada de diferente a não ser orar. Orou, orou e orou. Ele era íntegro, ele não tinha nada a esconder, então ele não tinha nada a temer e continuou orando, orando e orando. Certamente, aquelas pessoas sabiam que ele continuaria fiel ao seu Deus. E por isso fizeram a única lei que era capaz de pegá-lo. Agora a grande questão é, ele era tão íntegro, e íntegro é a questão de ser inteiro, completo, tão completamente devoto a seu Deus, que eles sabiam que lei alguma impediria Daniel de orar. Por isso que ele continuou orando. E a gente viu essa integridade dele na vida espiritual. E depois a gente vê a integridade de um servo de Deus na hora das tribulações.
Como eu já estava falando, Daniel não gritou, não esbravejou, não fez nada. Ele, única e exclusivamente, continuou fazendo o que sempre fez. E a gente vê aqui, então, os inimigos dele chegando diante do rei e fazendo a maior intriga. Rei, você não escreveu um decreto que nos próximos 30 dias todo homem deveria orar só a você? E o próprio rei respondeu, sim, está em vigor, e não, segundo a lei dos medos persas, que não podem ser revogadas. Então, a questão é a seguinte, tem um tal de Daniel que ele não está nem aí com você. E isso não é verdade, é o mesmo que tentaram fazer com os amigos de Daniel lá atrás. Ele não está nem aí com você, e nem com o decreto que você escreveu. E ele ora 3 vezes ao dia, ele continua orando. E o texto mostra que Daniel ele era tão bom e tão querido pelo rei, que o rei ficou contrariado. E diz que o rei tentou o dia inteiro livrá-lo, como ia fazer para poupá-lo. Mas como ele tinha assinado, e a lei dos medos e dos persas não podem ser revogadas, não podem ser mudadas, não teve jeito. Os inimigos o dia inteiro, e aí, vamos ou não vamos jogar o cara na cova dos leões? E o rei ia dar um tiro no próprio pé se ele mudasse. Porque aí ia abrir, né, um precedente. Então, muito triste, o rei pediu que chamasse Daniel, então fizeram que lançassem ele na cova dos leões. E a gente não vê Daniel falando nada. Não se defendeu, não se justificou, não se retratou, não mudou de ideia, não pediu perdão. Por quê? Porque ele sabia que a sua conduta era íntegra. Se a integridade dele levou ele para lá, o que ele poderia fazer? Se ele, sendo honesto, estava sendo condenado, ele ia fazer o quê? Não teria jeito. Mesmo sem ter nada contra ele, ainda assim o condenaram, imagina se tivessem algo contra ele. Então ele permaneceu como sempre fez, em silêncio, buscando a Deus, orando e buscando auxílio do Senhor. Depois, a gente vê então a integridade de um servo de Deus como instrumento para a glória do Senhor. Logo que amanheceu, né, o verso 19 diz assim, que o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Uma das coisas que a gente deve notar, que Daniel ele passou uma noite tranquila nos braços dos leões. Mas o rei, o verso 19, o verso 18 diz assim, tendo voltado para o palácio, o rei passou a noite sem comer e não aceitou nenhum divertimento em sua presença. Além disso, não conseguiu dormir. Quando a gente pactua com a impiedade, é isso que acontece. Você pode ter todo o conforto do mundo, mas a sua impiedade ou o seu acordo com a impiedade não permite que você durma. E o rei sabia que Daniel era inocente, mas por causa do acordo dele, por causa da lei e por causa da armação, ele deveria antes ter pensado, por que será que esses homens querem me exaltar tanto? Mas você sabe como que acontece, né? Quando você bajula muito uma pessoa, ela perde a capacidade de julgar o que está por trás daquela bajulação. E foi o que aconteceu com o rei. Bajularam tanto ele, nossa, eu sou o máximo mesmo. Que ele não foi capaz de discernir que por trás daquela bajulação tinha uma armadilha para o homem que ele mais admirava na face da terra. E quando você pactua com a impiedade, você está lado a lado com a impiedade, você não barra a impiedade, o texto é muito claro. Você não consegue dormir. Você não consegue desfrutar nem das coisas boas que você tem, porque a impiedade faz com que você perca o sono. E aqui o rei passou a noite em claro, não quis divertimento. Quando a gente está envolvido com a impiedade, o mundo perde o sabor, o mundo perde o colorido, a vida fica sem graça. E eu creio que aqui era um costume,
Toda noite havia distração, havia divertimento, festas, danças na presença do rei. Mas aquela noite ele não quis nada disso. E ainda perdeu o sono. E aqui no verso 19, a gente vê que o rei, quando amanheceu, estava para amanhecer, ele saiu correndo e foi até a cova dos leões. E antes de chegar ali na porta, ele já gritou de longe, Daniel, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, foi capaz de livrá-lo? E diz o texto que a voz dele revelava aflição. Ele estava realmente aflito. Ele sabia que ele tinha mandado um inocente para a cova dos leões. E aí o verso 21, Daniel responde: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões. Esses dias eu recebi umas fotos de 3 homens que foram pescar. 3 homens que estavam na beira do rio e uma onça apareceu. 2 foram despedaçados e o terceiro sobrou para contar a história. É horrível, é terrível. Agora imagina você dentro de uma cova cheio de leões famintos. E a gente consegue ver que eles estavam famintos. Porque depois que Daniel foi tirado, a família de todos aqueles que haviam acusado eles, os homens, as mulheres e os filhos foram lançados dentro da cova. E antes que eles chegassem no fundo da cova, diz que os leões atacaram e estraçalharam até os ossos deles. Mas aqui diz que Daniel disse que o Deus dele enviou um anjo que fechou a boca dos leões. Então, imagina aquela foto, ele ali quietinho, talvez com frio, os leões até aqueceram ele durante a noite. Mas por quê? Porque ele era íntegro, ele confiava em Deus. E Deus o abençoou, Deus o guardou. Deus fez coisas extraordinárias com a vida desse servo, a ponto de ele passar uma noite inteira na companhia de leões. Ele estava muito mais seguro lá dentro da cova dos leões, com aqueles bichinhos, do que fora, junto do rei, que tinha poder para protegê-lo, mas não protegeu. E ali tinha os seus amigos prontos para atacá-lo e destruí-lo. E eu sempre digo, o lugar mais seguro da face da terra é aonde? No centro da vontade de Deus. E Daniel estava exatamente onde Deus queria. No meio de uma cova dos leões, mas Deus queria ele ali. E mesmo ali, Deus o protegeu, Deus o guardou, Deus preservou a sua vida através da sua graça. E aí então, o texto afirma assim, que o rei Dario, que anteriormente havia escrito um decreto que somente a ele poderia ser feito orações, agora ele muda. Algo que era imutável, ele muda. Ele escreve um decreto e ele diz assim, um decreto, o rei Dario escreveu aos homens de todas as nações, povos e línguas de toda a terra, paz e prosperidade. E agora, aquela lei que não podia ser mudada, ele está editando uma nova lei. Estou editando o decreto para que em todos os domínios do império dos homens, do império, os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel. E ele reconhece, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio jamais acaba. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. É que hoje a gente não sabe o poder que um leão tem. Mas dá para imaginar, vocês lembram agora, há pouquinho tempo, um menino que colocou a mão na jaula do tigre? Só uma patada que ele deu, arrancou o braço do menino. Uma patada. Então, imagina você passar uma noite inteira numa cova cheia
de leões famintos. E o rei sabia o que era isso, porque eu creio que aquela cova era guardada especialmente para isso, para julgamento de traidores, julgamento de pessoas a quem o rei queria matar. Então aquela cova já era preparada para isso. E eu creio que eles já tinham feito muitas vítimas dentro daquela cova. E os amigos dele sabiam que o Daniel indo para a cova seria o fim dele. E para surpresa deles, quando amanhece e o rei chama: Daniel, o seu rei a quem você serve continuamente, porventura foi capaz de te livrá-lo? Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e tapou a boca dos leões. E diz que o rei muito se alegrou e mandou que tirasse Daniel. E quando tirou Daniel, lança os seus inimigos ali dentro. Mas ele escreve: o Deus de Daniel é um Deus que pode salvar. Ele entendeu que se fosse ele, porque assim, vocês viram a situação? Foi assim, ó. Rei, que nesses 30 dias todo mundo só ore a você. Ele gostava tanto de Daniel, se ele realmente fosse poderoso, ele poderia ter livrado. Ele poderia. E ele viu a impotência dele, que foi colocado como Deus, mas ele não pode salvar. Ele foi colocado como Deus, mas ele não podia fazer bem a alguém que era honesto, justo e alguém que ele queria bem. Viu o contraste? Então ele, percebendo que ele como Deus era desprezível, então ele exalta o único que realmente pode salvar, que é o Deus de Daniel. Por isso que ele exalta, porque ele sabe quem ele é. E ele sabe que ele recebia uma adoração que não era digna dele. Por isso, ele então adorou quem realmente era digno de adoração. Quem era realmente digno de receber louvor, que era o Deus de Daniel. E por fim, a gente vê a integridade de um servo de Deus recompensada com a prosperidade. Longe de mim estar pregando a doutrina da prosperidade, mas a gente vê que servos de Deus que são fiéis, por vezes Deus os abençoa com a prosperidade. Não estou dizendo que é uma regra, mas eu estou mostrando, e o texto mostra claramente, que enquanto seus amigos queriam destruí-lo, ele perseverou, fiel a Deus, e Deus o exaltou. E essa é a terceira ou quarta vez que mostra que Daniel e seus amigos prosperaram. Sabe qual que é a grande dificuldade? A gente quer prosperar, quer ser abençoado por Deus, mas a gente não quer pagar o preço que Daniel pagou. A gente quer ser bem-aventurado, a gente quer ser coberto de bênçãos, que Deus abra a janela dos céus e derrame bênçãos sobre nós, mas a gente não quer ser firme como José foi. A gente só vê assim, eu não aceito isso e eu determino aquilo e recuso aquilo. Mas a gente não quer ter a vida que essas pessoas tiveram com Deus. Ele foi íntegro quando era pequeno, chegou lá adolescente, ele permaneceu íntegro depois que teve fama e permaneceu íntegro depois que estava colocado sobre os demais. E permaneceu íntegro na cova dos leões. Não tinha situação que mudasse o que Daniel era. Porque, na verdade, ele não agia com integridade. Ele não agia com integridade. Ele era íntegro. Aí que está a dificuldade. Às vezes a gente age com integridade em algumas situações. Mas Deus não espera que a gente haja com integridade em algumas situações. Ele espera que a gente seja íntegro. Em todo momento. Isso era a natureza de Daniel. Por isso que ele viveu como viveu, e por isso Deus o exaltou, porque ele sabia que hoje nós estaríamos lendo a respeito da vida de Daniel, e que vale a pena ser íntegro e fiel a Deus, porque Deus sabe guardar e abençoar aqueles que são fiéis a Ele. Hoje serve para nós como um desafio. Portanto, a gente tem que entender que a graça de Deus guarda os servos íntegros, não apenas da cova dos leões, mas ainda
dentro dela. Talvez hoje você esteja vivendo um problema. Mas o texto nos mostra que Deus ele não precisa tirar você do problema. Não precisa tirar você da cova dos leões. Ele pode abençoar você lá dentro da cova dos leões. Aí que está a nossa dificuldade. A gente acha que para Ele nos abençoar, Ele deveria nos livrar. Deus poderia ter mudado o coração do rei e o rei feito assim, não, eu não vou mandar porque eu gosto dele. Não poderia ter feito isso? Mas hoje nós estaríamos falando sobre essa linda história e esse livramento? Não estaríamos. Nós saberíamos, Deus livrou. Deus tocou o coração do rei Dario e o rei Dario não quis mandar Daniel para a cova dos leões e mandou os inimigos dele. O rei poderia ter feito isso. Mas hoje a gente não estaria vendo que o nosso Deus é poderoso para fechar a boca dos leões que estão querendo nos devorar. Portanto, devemos tirar algumas lições. O nosso trabalho, apesar das dificuldades que pode nos apresentar, continua sendo o meio pelo qual podemos glorificar a Deus. Hoje tem dois extremos. Ganhei um livro legal lá da Fiel que diz assim, a respeito do trabalho e o evangelho no trabalho. Os dois extremos que a gente está vivendo. Ou a gente diaboliza, demoniza o trabalho. Trabalho não é de Deus, reclama do trabalho e fala um monte do trabalho. Ou a gente diviniza o trabalho, só vive para trabalhar. Então, o autor diz que deve haver o equilíbrio. O trabalho é algo que Deus criou e é algo bom, e você não deve nem rejeitá-lo como sendo do diabo, mas também não deve divinizá-lo como se você fosse criado só para trabalhar. Então, o trabalho é para a subsistência e é algo bom que dignifica o ser humano. Mas deve haver o equilíbrio. E através do seu trabalho, não importa, pode ser faxineira, pode ser de doutor, de engenheiro, pode ser de pedreiro. Se você fizer para a glória de Deus e dar o máximo, o seu melhor, Deus vai ser glorificado na sua vida, independente do trabalho que você esteja desenvolvendo. Oremos pelos homens de Deus que estão na vida pública, a fim de que sejam libertos das ciladas e perseguições dos ímpios. Assim como Daniel foi perseguido injustamente, eu creio que os homens de Deus que se levantam também serão. Alguns aí se levantam para fazer fama, 5 minutos de fama, mas eu não estou falando desses. Estou falando daqueles que estão lá combatendo as leis, que a gente nem sabe o nome deles. Homens e mulheres íntegros que temem a Deus e que estão lutando e fazendo o máximo para que a lei contra a família tradicional não seja aprovada. Para que a lei da homofobia não seja aprovada. E homens e mulheres, não esses que vão na televisão para ganhar fama, mas homens e mulheres que estão lá orando e levantando a voz para que essas leis não sejam concretizadas na nossa nação. Nós devemos orar para esses homens. Por quê? Mais cedo ou mais tarde eles serão perseguidos. Mais cedo ou mais tarde vão tramar contra eles para desacreditá-los diante do Congresso e diante da sociedade. E eles precisam das nossas orações para que eles sejam a voz de Deus ali nas tribunas. É possível ser íntegro mesmo em meio a um mar de corrupção. Imagina, todos os 120 tramando contra Daniel. Um único homem permaneceu íntegro. Então, às vezes a gente diz assim que qual é acho que foi Locke, não sei se é assim que pronuncia o nome dele, ele diz que a sociedade corrompeu o homem. E a sociedade corrompeu Daniel? O ambiente corrompeu Daniel? José no Egito foi corrompido pelo sistema? Aqui não, mostra um homem que, no meio de um sistema todo corrupto, permaneceu íntegro. E a pergunta é, olhando para o nosso Congresso, para os nossos políticos, a gente fica sem esperança. Porque está todo contaminado.
Mas a gente tem que orar e pedir que Deus levante lá no meio homens que sejam como Daniel, que possam levantar a voz e não se misturar com essa podridão que há ao redor deles. Devemos cultivar uma vida piedosa no anonimato, porque quando a perseguição vier, essa piedade é que manterá nossos corações descansando em Deus. Por que a gente sucumbe na hora da cova? Porque a gente vai para a cova não por causa da oração, mas por causa de coisa errada que fazemos. Se nós tivéssemos ido para a cova por causa da nossa piedade, na hora da cova, a gente estaria descansando nos braços de Deus. Qual é o motivo que leva você para a cova dos leões? Se for Deus, você estará tranquilo e seguro. Se foi porque age contra a palavra de Deus, aí você deve temer. Então, se você cultivar uma vida piedosa, né, uma vida no anonimato, porque assim, fazer a coisa certa quando os outros estão vendo, todo mundo faz. E fazer a coisa certa quando ninguém está vendo. Isso que fez Daniel ser liberto da cova dos leões. Porque ele fazia o certo mesmo quando ninguém estava vendo. E às vezes a gente só faz o certo quando as pessoas estão vendo. Sabe a criança que está colocando a mão na tomada, aí a hora que você passa e olha, ela tira? Como se ela não estivesse fazendo. O errado é só se você estiver vendo. Se você não estiver vendo, pode fazer o que quiser. E é isso que fez diferença na vida de Daniel. Ele fazia o que era certo. Não somente para inglês ver. Não somente para inglês ver. Mas ele fazia o que era certo. O mesmo Deus que livrou Daniel poderá livrá-lo ainda hoje. Porém, necessário se faz uma vida íntegra como a do profeta. Eu quero que Deus me livre como livrou ele, mas eu não quero viver como ele viveu. Eu não quero pagar o preço que ele pagou. Eu não quero orar o tanto que ele orou. Eu não quero estudar a palavra o quanto ele estudou. Eu não quero abrir mão dos meus desejos por causa de Deus. Mas eu quero o livramento que ele deu para Daniel. Mas eu não quero pagar o preço da vida de Daniel. Então, se você quer as mesmas bênçãos de Daniel na sua vida, você também tem que ter as mesmas atitudes que Daniel teve. Integridade, honestidade, fidelidade. Porque dessa forma, o mesmo Deus continua aí, pronto para livrá-lo. Quem age com impiedade não descansa nem mesmo num belo palácio. Enquanto quem é íntegro, até mesmo na cova dos leões, pode desfrutar do consolo e paz que a graça de Deus produz. Não foi assim? O rei, mesmo no palácio, não conseguia dormir. E Daniel, eu creio que teve uma noite tranquila lá na cova dos leões. Então, independente daquilo que nos cerca, a graça de Deus pode produzir paz e consolo em nosso coração. A sua integridade pode não te livrar da cova dos leões, mas te colocará debaixo do cuidado da graça de Deus. Pode ser que Deus não te livre da cova, mas com certeza a sua integridade vai te colocar debaixo da graça dele, debaixo do cuidado dele. Não tem outra forma de você desfrutar do cuidado dele, exceto através da integridade. A graça de Deus guarda os servos íntegros, não apenas da cova dos leões, mas ainda dentro dela. E Deus é o mesmo Deus que livrou Daniel, pode livrar você hoje. Portanto, seja motivado pela integridade de Daniel e busque essa mesma integridade no seu viver. No trabalho, nos negócios, na família, na escola, na igreja, em todos os lugares. E você poderá ser liberto da cova dos leões e desfrutar da graça de Deus.
Amém?